O tema é: ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Você sabe que uma das histórias que me marcaram na Bíblia Sagrada está lá em João, no capítulo 8, que é a narrativa de Jesus, quando ele estava ensinando, numa praça, num lugar público. Jesus estava ensinando, uma multidão de pessoas estava ali, os discípulos próximo dele, e de repente ele ouviu um alvoroço, e o pessoal foi meio que abrindo o caminho. Eram os religiosos daquela época, que um monte de homens, né, religiosos, com pedras nas mãos, e eles vieram empurrando e jogando uma mulher, e tacaram a mulher ao chão na frente de Jesus. Eu fico imaginando aquela poeira levantando, aquela mulher caindo, chorando, as pessoas assustadas. Aqueles religiosos, eles estavam tentando arrumar uma forma de enquadrar Jesus, de achar algum defeito em Jesus, alguma coisa para condenar Jesus. Por isso que eles trouxeram aquela mulher para ser usada lá, para que eles pudessem usar daquela situação para poder acusar Jesus de alguma coisa. E na hora que eles jogaram aquela mulher ao chão, eles falaram o seguinte: Jesus, na lei de Moisés diz que quando uma mulher é pega em flagrante adultério, nós temos que apedrejá-la até a morte. O Senhor tem ensinado que nós devemos amar o pecador. O que a gente faz? A gente faz o que Moisés nos ensinou a fazer? Ou a gente faz aquilo que o Senhor está ensinando a fazer? Era uma situação bem complicada para Jesus, né? Tanto que Jesus ele não responde na mesma hora. Jesus ele para, ele pensa, ele se abaixa um pouco, se inclina, pega um graveto, começa a escrever no chão. Algumas pessoas querem decifrar o que Jesus estava escrevendo, querem criar uma teologia sobre o que Jesus estaria escrevendo no chão. Eu creio que Jesus, na verdade, estava rabiscando o chão e ganhando tempo e refletindo qual a melhor resposta para dar. Depois de algum tempo, Jesus levanta-se, todo mundo na expectativa. E quando Jesus se levanta, Jesus dá uma resposta da seguinte maneira. Jesus diz assim: ok, aquilo que eu estou ensinando é o certo. E aquilo que está na lei também é o certo. Agora eu digo para vocês uma coisa. Se alguém de vocês não tiver pecado, atire a pedra. Agora, se vocês tiverem cometido algum pecado, então vocês não podem atirar a pedra. Porque vocês também são culpados. Aqueles homens param, começam a pensar, a refletir, e o texto bíblico ele é tão interessante porque ele diz assim, a começar pelos mais velhos, eles começaram a soltar aquelas pedras e ir embora. Ficou só Jesus e a mulher, e o povo que estava ali, ouvindo a ministração de Jesus. E quando ficou apenas Jesus e aquela mulher, e ela sem saber qual seria a reação de Jesus, até porque Jesus não tinha pecado. Então Jesus, dentro da lei, cumprindo a lei, ele poderia pegar aquela pedra e tacar na mulher. Mas Jesus não fez isso. Jesus não fez isso porque ele pagou na cruz do Calvário pelo pecado daquela mulher, assim como pelo pecado de todos aqueles religiosos, de todos aqueles homens que estavam lá com a pedra na mão, assim como pelos pecados de toda a humanidade, como pelo meu pecado e pelo teu pecado. Jesus, na cruz do Calvário, pagou por todos os nossos pecados. E quando Jesus ficou com aquela mulher, Jesus chama a atenção daquela mulher e diz, filha, coloque-se em pé. Ela se coloca em pé. Jesus diz para ela, olha para mim. Ela olha para Jesus. E Jesus diz assim para ela, filha, eu não te condeno. Eu não te condeno. Vá e não peques mais. Para que não ocorra com você algo pior do que aquilo que você experimentou nessa tarde. Esse texto, ele fala da misericórdia, ele fala do perdão, ele fala do amor de Deus por todos nós, da graça de Deus que foi derramada sobre nós. O que é a graça de Deus? É Deus fazendo por nós algo que nós não merecemos. Esse texto fala da misericórdia. Misericórdia é Deus não fazer o que a gente merecia. Aquela mulher, por causa do erro dela, ela merecia a morte. Mas Deus teve misericórdia e não deu a ela a morte. E Deus teve por ela também graça. Deus deu a ela a vida.
Esse texto fala desse amor de Deus, dessa graça de Deus, desta misericórdia de Deus, deste cuidado de Deus. Mas quando a gente olha para esse texto, gente, é isso que eu quero que você preste atenção, olha aqui para mim. Quando a gente olha para esse texto fala também de que todos nós somos pecadores. Todos nós erramos. Todos nós falhamos. Aliás, só teve uma pessoa que passou por essa terra e que não cometeu pecado, que foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi o único que passou por essa terra e não cometeu pecado. Todos nós falhamos, todos nós erramos. Tem um texto lá de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, que diz assim: não há um homem, no sentido de humanidade, tá? Não há um homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não existe ninguém que não cometa erros, que não cometa falhas. No Novo Testamento, na carta de Paulo aos Romanos, a palavra de Deus diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecem do sacrifício de Cristo na cruz para a remissão dos seus pecados. Todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós falhamos. E isto, gente, é libertador. Isto é libertador, saber que todos nós cometemos erros, cometemos falhas. Nós vamos falar hoje que todos nós podemos consertar a nossa vida, restaurar a nossa vida, certo? Mas nós somos seres humanos e precisamos ter paciência, precisamos ter cuidado, precisamos ter amor pela nossa vida. Pode ser que você cometeu muitas falhas. Essa palavra nasceu no meu coração de uma conversa que eu tive com um irmão querido, que não é aqui da nossa região, mas ele me procurou para a gente conversar. E a gente estava conversando e ele falando comigo, dizendo: pastor, eu não consigo me perdoar. Eu não sei como que eu fui cometer essa falha, eu não consigo me perdoar. E eu disse para aquele irmão: se o próprio Senhor Jesus Cristo te perdoou, ele que foi o único justo que pisou sobre essa terra, se ele te perdoou, aliás, ele foi além, ele não apenas te perdoou, ele pagou o teu pecado. Se o Senhor Jesus Cristo te ofereceu o perdão, a possibilidade de você viver uma nova vida, quem é você para não aceitar o sacrifício de Cristo e não recomeçar a tua vida? Não é que a gente não vai errar. Você está entendendo? Não é que você não vai errar. É que você pode acertar cada vez mais. É que você pode aprender com os teus erros. Todos nós sabemos que as nossas falhas e os nossos erros têm consequências. Todos nós sabemos que nós podemos e somos perdoados por Deus quando o buscamos. Mas todos nós sabemos que as nossas atitudes, os nossos erros, as nossas falhas têm consequências. E às vezes algumas que a gente vai carregar por toda a nossa vida aqui na Terra. Mas todos nós podemos consertar a nossa vida e o nosso caminho. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver pessoas que nós admiramos na palavra de Deus, instrumentos de Deus, homens tremendamente usados por Deus, mas que cometeram erros. Aliás, uma das coisas lindas da Bíblia, né? Isso eu acho fantástico, uma das coisas que me apaixonam na Bíblia, na palavra de Deus, é que Deus, ele não apresenta nenhuma personagem bíblica, nenhum servo seu, nenhum ungido de Deus, nenhuma pessoa que foi separada por Deus, vocacionada por Deus, que está na Bíblia, está isenta de aparecer ali os seus erros, as suas falhas, os seus pecados. A Bíblia vai citando de Gênesis a Apocalipse todos os homens e mulheres, homens de Deus, mulheres de Deus, mas que cometeram falhas, e a Bíblia não esconde isso. Sabe, às vezes tem aquela ideia, né? Ideia de romantizar a história, né? De contar a história a partir de uma perspectiva, escondendo todos os erros, todas as falhas. Deus não faz isso. Quando Deus fala a respeito de homens e mulheres que foram tremendamente usados, Deus mostra os defeitos que eles tinham. Deus mostra as dificuldades que eles tiveram, os erros que eles cometeram, porque Deus quer mostrar para mim e para você que nós somos seres humanos e que nós cometemos falhas. Muitas falhas ao longo da nossa vida. Mas isso não significa que nós somos um erro. O fato de você ter errado, de você ter falhado, não significa que você é um erro. Você não é um erro. Você foi criado imagem e semelhança de Deus. Deus tem um propósito maravilhoso para a tua vida. Deus quer te ajustar.
Sabe, nós não podemos sair por aí dizendo, eu sou assim mesmo. Eu sou um mentiroso mesmo. Eu sou um hipócrita mesmo. Eu sou um ladrão mesmo. Eu sou um fofoqueiro mesmo. Certo? Assumir essa condição. Porque quando Deus nos criou, Deus não nos criou dessa forma. Pode ter acontecido algumas coisas que nos deformaram, mas o projeto de Deus, através do Espírito Santo, dessa caminhada nossa com Deus, é de ir nos reconstruindo. Sabe por que Deus traz você toda noite para ouvir a palavra aqui? Que Deus me traz para ouvir a palavra aqui? Sabe por que Deus fala conosco toda manhã? É um processo de reconstrução de Deus. É um processo de reconstrução de Deus da tua vida. É um processo de reconstrução de Deus da tua família, da tua casa. Deus está te reconstruindo. Deus está reconstruindo a tua vida. De modo que eu digo para você, não desista de você. Não desista dos projetos, dos sonhos, do amor de Deus pela tua vida. Olha só a palavra de Deus. Vamos lembrar do profeta Isaías. O profeta Isaías é um profeta maravilhoso. Um dos maiores textos do Antigo Testamento, mais lindos. Sabe, grande parte das pregações do Antigo Testamento são baseadas no livro do profeta Isaías, na vida de Isaías. Um homem de Deus, um homem ungido de Deus, separado por Deus para ser um instrumento do Senhor. Maravilhoso. Um servo de Deus maravilhoso. Mas olha o que ele mesmo diz a respeito da sua vida quando ele teve uma experiência com Deus. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele tinha tido uma experiência com Deus, ele tinha tido uma visão da glória de Deus. E quando ele teve a visão da glória de Deus, ele diz, ai de mim, que sou um pecador. Ai de mim que sou falho. Ai de mim que erro. Ai de mim que tenho lábios impuros. Um homem de Deus, mas um homem que cometeu erros, cometeu falhas, mas que foi ajustando a sua vida. Olha só a experiência de Abraão. Abraão é chamado o pai da fé, um homem de fé. Mas isso não fez com que Abraão não cometesse erros. Esse texto bíblico que está aqui, Gênesis 20, versículo 5, fala a respeito de uma mentira que Abraão cometeu. Ele cometeu essa mentira porque ele ficou com medo que quando ele chegou numa determinada terra, o rei daquela terra, porque a esposa de Abraão era muito bonita, ele ficou com medo que o rei daquela terra matasse ele para ficar com a esposa dele. E aí ele chegou lá e disse, é minha irmã. E Sara disse, ele é meu irmão. E eles eram casados. Foi uma mentira. E aí veio maldição sobre aquele lugar. E quando o rei ficou sabendo, veio falar com ele e falou, como que você comete uma mentira dessa? Como que você fala que ela é tua irmã? Como que você diz que ele é teu irmão? Como que vocês fizeram isso? Como que vocês mentiram? Olha, ele é o pai da fé. Mas é um mentiroso. Mentiu. Ele falhou também. Ele também falhou, ele também errou. Olha Davi é o maior rei de Israel. Davi é chamado na Bíblia de amigo de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Olha o que a Bíblia fala, esse texto aqui, quando o profeta vai na casa de Davi, Natã chega na casa de Davi, porque Davi tinha cometido um erro muito grave. E Natã vai na casa dele, e Natã diz, olha, imagina se acontecesse isso, uma injustiça. E o que você acha que tinha que acontecer com esse homem? Aí Davi falou, olha, se fizer isso, tem que acontecer isso. Aí Natã disse para ele, pois bem, você fez isso. Você fez isso. E aí Davi diz, pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Eu errei, eu falhei. Quando a gente vai estudar, aprender a história de Davi, nós vamos ver que Davi cometeu muitos erros, muitas falhas ao longo da sua vida, ao longo do seu caminho. Um homem de Deus, um homem tremendamente usado por Deus, o rei de Israel, mas alguém que cometeu falhas, que cometeu erros também na sua vida, no seu caminhar. Vamos lembrar de uma outra pessoa. Vamos lembrar de Pedro. Pedro é muito interessante porque a história de Pedro começa assim. Quando Deus chama Pedro, é naquela pesca maravilhosa que tem em Lucas capítulo 5. Quando Pedro vê aquela quantidade de peixes, um milagre que Jesus fez, ele vai e se prostra diante do Senhor, ele diz, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Ele reconhece que Jesus era alguém muito maior do que ele e que ele era um pecador.
Mas ao longo do caminho com Jesus, Pedro foi ficando muito convencido. E chegou um determinado momento em que Pedro ele achou que ele se bastava, ele achou que ele podia, ele achou que ele já estava pronto, que ele já estava preparado, ele achou que ele já estava totalmente aperfeiçoado. E aí, um pouquinho antes de Jesus ser preso, naquela noite, Jesus tem uma conversa particular com Pedro. E aí, Jesus diz assim para Pedro, olha o que Jesus disse. Jesus diz assim para Pedro, olha Pedro, você vai me negar. Você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes. E aí, Pedro diz para o Senhor, Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Aí Jesus alerta ele, Jesus diz assim para ele, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás, que me conheces, antes que o galo cante. Antes que o galo cante nessa manhã, você vai ter me negado 3 vezes. Aí olha só, então, voltando-se ao Senhor, Pedro, aqui, depois que Pedro nega, porque daí Pedro diz para Jesus, eu nunca vou te negar. Tudo bem. Aí acontece aquele monte de coisa, Jesus é preso, e Pedro foge, e ele vai seguindo Jesus de longe. Quando o galo canta, ele tinha negado o Senhor 3 vezes naquela madrugada. Pessoas perguntaram, você se parece com Jesus, você andava com ele? Não, eu não andava. Você andava com Jesus? Não, eu não conheço ele. Você fala igual Jesus? Você andava com ele? Não, eu nunca conheci, eu nunca andei com esse homem. Na hora que ele nega a 3ª vez, o galo canta. E na hora que o galo canta, ele se lembra. É o texto que está aqui, ó, Lucas 22, 61. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro, naquele momento, se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera. Hoje, 3 vezes me negarás antes que o galo cante. Agora, olha esse verso aqui, ó. 62. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Sabe que choro que é esse? É o choro quando a gente descobre que a gente não é aquilo que a gente pensava que a gente era. Que a gente não consegue aquilo que a gente pensava que conseguia. Que a gente não é tão forte como um dia nós pensamos que nós éramos. Mas Deus não desistiu de você. Deus não desiste da tua vida. Deus não desiste de nenhum de nós. Deus está presente para nos restaurar, para nos curar e para nos abençoar. Gente, agora presta atenção. Presta atenção. Eu vou colocar aqui 4 frases, para a gente concluir. Eu vou colocar aqui 4 frases sobre isso que nós estamos falando nessa noite, que vão resumir e que vão te ajudar a compreender a tua vida. Vão te libertar, vão te ajudar para que você viva uma vida melhor, certo? Primeira frase é essa daqui, ó. Primeira frase. Nós precisamos saber que todos nós falhamos. Certo? Todos nós falhamos. E vamos lá. Saber que todos falhamos nos leva a sermos mais misericordiosos e graciosos com a nossa vida. Quando nós sabemos que todos nós falhamos, isso nos leva a ser mais misericordioso e gracioso com a nossa vida. Eu erro também. Talvez alguém que me vê apenas aqui pela internet, pelo nosso tempo aqui, ou alguém que me veja apenas lá na igreja ministrando, chega a admirar, fala, nossa, olha o pastor Maurício, eu queria ser como o pastor, mas quem convive comigo sabe que eu tenho também as minhas falhas, que eu também tenho as minhas dificuldades, que eu não sou em nada melhor do que você, que eu estou também a caminho, que eu também estou sendo reconstruído, que o Espírito Santo de Deus também está fazendo uma obra em mim. Você está me entendendo? Alguns de nós têm mais dificuldades de caráter do que outros, mas todos nós temos dificuldades de caráter. Alguns estão mais adiantados, alguns estão mais evoluídos, alguns tiveram uma família que tiveram uma formação melhor, alguns fizeram escolhas melhores ao longo da vida do que outros. De modo que eu digo para você que nós todos aqui não estamos no mesmo patamar. Alguns estão um pouquinho mais preparados, alguns estão um pouquinho menos preparados. Mas todos nós falhamos, todos nós erramos. Todos nós cometemos falhas ao longo da nossa vida. E se você cometeu falha, seja misericordioso e gracioso com você. Dê uma chance para você. Dê uma chance para você mudar a tua vida. Dê uma chance para você mudar a tua história. Não jogue você na lata do lixo. Não diga que você não presta. Não diga que você não serve.
Se você tem algum vício e você quer se libertar, não diga que você nunca vai conseguir se libertar, porque você vai conseguir. Se você tem uma dificuldade de relacionamento, de família, se você tem algum problema de caráter, que você diz, poxa, eu tenho essa dificuldade de caráter, não diga que você não vai mudar. É possível que você melhore, é possível que você cresça. Tem gente que já passou por situações, por prisões e cadeias emocionais e interiores de caráter muito piores do que eu e você, e conseguiu. Eu e você também podemos conseguir. Então não olhe para a tua vida com raiva, com ódio, não olhe para a tua vida com rancor, não olhe para a tua vida com desânimo, não olhe para a tua vida como uma vida que tem que ser jogada fora. Porque Jesus te dá uma nova chance. Porque Jesus quer andar com você. Porque Deus envia o Espírito Santo para te ajudar nessa caminhada. Eu e você precisamos ser curados. Eu e você precisamos ser trabalhados por Deus. Eu e você precisamos ter o nosso caráter moldado por Deus. Sempre tem aquelas pessoas que ficam acusando uns aos outros, né? Ah, mas ele não é crente. Ah, mas o fulano fez isso, fez aquilo. Ah, mas fulano e tal me enganou. Eu pensei que ele era uma coisa. Gente, todos nós falhamos. Todos nós erramos. E nós não estamos aqui com autoridade para colocar o dedo na cara de ninguém, porque todos nós somos culpados, porque todos nós erramos, porque todos nós falhamos. Se tem alguma pedra na tua mão, joga fora. Não lance a pedra em ninguém, e não lance a pedra nem em você, porque tem muita gente que não está atacando a pedra no outro, tem muita gente que está atacando a pedra em si mesmo. Tem muita gente que está se machucando. Tem muita gente que está se anulando porque não se perdoa por um erro e por uma falha que cometeu. Eu quero dizer para você, por pior que tenha sido o pecado que você cometeu, a cruz de Cristo é mais poderosa do que o teu pecado. E a cruz de Cristo pode te lavar e te redimir de todos os erros e de todas as falhas que você cometeu na tua vida. E a tua vida pode ser reconstruída, senão você não estava mais aqui. Se você está aqui, é porque a tua vida pode ser, sim, reconstruída. E Deus quer reconstruir você. Segunda frase, esta daqui. Saber que todos falhamos nos leva a sermos mais misericordiosos e graciosos com a vida do nosso próximo. Uma vez que eu sei que eu erro, que eu falho, quem sou eu para poder julgar e para querer condenar alguém? Para ficar apontando o dedo para as pessoas? Toda pessoa que olha para si, toda pessoa que tem a coragem de olhar para si mesmo, ela se torna uma pessoa muito mais misericordiosa, muito mais amorosa com o seu próximo. Toda pessoa que olha para si, toda pessoa que não vive de máscaras, que não vive de hipocrisia, que não vive de faz de conta, de que é perfeita, de que é justa, de que é, né, a última bolacha do pacote, de que é a última cereja do bolo. Toda pessoa que olha para si e que sabe que errou, que sabe que falha, ela não sai por aí acusando uma pessoa e outra, porque ela olha para dentro do coração dela e ela percebe que ela também erra, que ela também falha. Sabe, gente, desconfie muito de alguém que chega para falar para você de outra pessoa. Primeiro, porque da mesma forma que ele fala de outra pessoa para você, ele fala de você para outra pessoa. Segundo, é que quando João fala de Maria, você fica sabendo muito mais de João do que de Maria. Quando alguém vir falar para você de alguém, você vai saber muito mais sobre essa pessoa que está falando do que, de fato, sobre esse alguém que está sendo comentado. Presta atenção. Nunca julgue as pessoas, porque a gente não sabe, a gente não conhece a história. A gente não sabe o todo. A gente conhece apenas partes. E nós não estamos aqui para julgar. Se eu não posso contribuir e ajudar ninguém a crescer, eu não vou ser aquela pessoa que vai empurrar a pessoa de uma vez para o buraco. Se eu não posso te ajudar a crescer, eu não vou te ajudar ou te forçar a diminuir. Eu vou orar por você, eu vou abençoar a tua vida. Uma das coisas que eu tenho na comunidade, esse é um costume que eu sempre tive, eu sempre falo, não vem falar mal de ninguém para mim, porque tem esse negócio, às vezes a pessoa vai falar, pastor, o senhor sabe o que fulano ciclano fez? Sabe o que fulano ciclano está fazendo? Eu falo, não vem falar da vida de ninguém para mim, a não ser que você já tenha ido falar com ela, já tenha ido orar com ela, já tenha tentado mudar a vida dela, aí você vem falar comigo. Senão, não fale. Certo? A não ser que você tenha tentado ajudar a pessoa. Porque nós não estamos aqui para acusar ninguém, para difamar ninguém. E quando nós temos essa consciência de que nós somos falhos, nós nos tornamos muito mais misericordiosos e muito mais graciosos com a vida do nosso próximo.
Isso é maturidade. Isso é maturidade. Terceira frase, vamos lá. Terceira frase é essa. O fato de sermos falhos não nos isenta das consequências e das responsabilidades que temos e que nós temos de melhorar. O fato de sermos falhos não nos isenta das consequências e das responsabilidades que nós temos em melhorar. Deixa eu explicar para você. O fato de eu descobrir que eu erro e que todo mundo erra, não vai me livrar das consequências. Porque alguém pode dizer assim, pastor, já que todo mundo erra, então eu também erro. Já que todo mundo falha, então eu também falho. Já que todo mundo faz, então eu também faço. Porque todo mundo faz, né? Porque ninguém é perfeito. Se ninguém é perfeito, então vamos fazer o que a gente quer. Opa, peraí. Tudo que você faz tem uma consequência. Se você plantar um pé de laranja, você não vai colher manga, você vai colher laranja. Você vai colher laranja. Se você plantar o bem, o que você vai colher é o bem. Se você plantar a verdade, o que você vai colher é a verdade. Se você plantar o amor, o que você vai colher vai ser o amor. Se você plantar o que é certo, o que você vai colher é o que é certo. O contrário também é verdadeiro. De modo que é sábio eu descobrir que eu sou falho, mas eu correr para melhorar. Eu correr para me aperfeiçoar. Eu correr para melhorar. Porque eu sei que eu vou colher tudo aquilo que eu estou plantando. E se eu estou mentindo, eu vou colher as mentiras que eu estou mentindo. Se eu estou difamando, eu vou colher as consequências da minha difamação. Você está me entendendo? O fato de nós sermos falhos não nos isenta das consequências. Nós vamos ter consequências. Tudo que o homem semear, isso também ele colherá. É isso que está na palavra de Deus. O fato de sermos falhos também não nos isenta das responsabilidades. Nós temos responsabilidades. A responsabilidade em melhorar. O fato de eu saber que eu tenho uma dificuldade não significa que eu vou agora me acomodar. Eu vou procurar melhorar. Porque eu tenho consciência do meu erro. É o que acontece com o filho pródigo. Lucas capítulo 15, quando ele diz o texto bíblico, depois que ele pega as coisas da casa do pai, que ele sai da casa do pai, que ele acha que o pai dele, considera o pai dele morto, que ele vai, gasta, faz festa, farra, vive a sua vida dissolutamente, sem nenhuma responsabilidade. Depois que ele passa por todo esse período, depois que ele está lá querendo comer a comida dos porcos, e nem a comida dos porcos ele tem, porque ninguém lhe dava nada, quando ele está lá morrendo de fome na miséria, nas consequências de tudo aquilo que ele plantou, quando ele está colhendo as consequências das atitudes erradas que ele teve, diz o texto bíblico que ele cai em si, caindo em si. Ou seja, um dia que ele disse, poxa, eu estou comendo aquilo que eu plantei. E aí ele decide mudar a vida dele. Como que ele muda a vida dele? Assumindo responsabilidade. Eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou pedir perdão para o meu pai, eu vou dizer para o meu pai que eu errei, que eu falhei, e eu vou chegar na casa do meu pai e vou falar que eu posso ser um dos seus trabalhadores, se ele me permitir. Porque nem o direito de ser filho dele eu tenho mais, porque eu peguei até minha herança, eu considerei meu pai morto. Então nem direito de ser filho dele eu tenho, porque eu errei. Eu errei. Mas eu vou voltar e vou consertar. E eu vou consertar aquilo que eu posso consertar. E ele ficou maravilhado quando ele chegou em casa, que ele percebeu que o pai não apenas o recebeu, mas o pai o recebeu de braços abertos. O pai o beijou. O pai pediu para que desse um banho nele. O pai colocou o anel no dedo dele de filho. E o pai pediu para fazer uma festa. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Sabe? Quando você vai consertando a sua vida, você vai saindo da morte para a vida. Quando você vai consertando a tua vida, você vai indo de estado perdido para o estado encontrado por Deus. Por isso que é importante. O fato de sermos falhos não nos isenta das consequências e das responsabilidades que nós temos em melhorar. Tá bom? E por último, gente, para terminar, o fato de sermos falhos não impede Deus de nos amar, confrontar, salvar
e oferecer um caminho novo. Isso aqui, gente, é maravilhoso demais. É maravilhoso demais. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Morreu na cruz, Jesus, para pagar pelos meus pecados. E quando a minha vida saiu das mãos do diabo e veio para as mãos de Deus, Deus disse assim: eu te perdoo. Porque, gente, o pecado fez com que a nossa vida estivesse nas mãos do diabo. Nós estávamos condenados, escravos do diabo. Jesus pagou a nossa dívida. Ele tirou o direito do diabo de ter a tua vida nas mãos dele. O diabo perdeu o direito de ter a sua vida nas mãos dele. E agora você pertence a Jesus. E quando você passou a pertencer a Jesus, Jesus olhou nos teus olhos e disse assim: eu te perdoo. Eu te perdoo. Se você me aceitar, eu te perdoo. O que você precisa? Aceitar. Pastor, como que eu faço isso? É bem simples. Olhe para a tua vida. Reconheça os teus erros. Peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. E mude o teu caminho, para que não aconteça com você coisa pior. É justamente sobre isso que a gente está falando aqui. O fato de sermos falhos não impede Deus de nos amar. Deus continua nos amando. Romanos capítulo 5 diz que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Ainda sujos, ainda imundos, ainda falhos. Deus, Ele nos amou. Deus, Ele nos ama. Ele te ama. Deus te ama. E Deus, porque Ele te ama, Ele te confronta. Quando você comete erros, Deus te confronta. Deus coloca pessoas para te confrontar, como Deus fez com Davi. Deus mandou Natã na casa de Davi para dizer: você tem pecado contra Deus. Deus, ele confronta, como Deus está confrontando alguns aqui agora. Como Deus nos confronta toda hora que Deus nos pega em erro. Como Deus confrontou Adão e Eva lá no Jardim do Éden: o que vocês fizeram? Deus, ele nos confronta porque só quem ama confronta. Deus, ele chega para nós e diz: por que você errou? O que aconteceu? Me diz o que aconteceu. E quando Deus te confronta, não é para te condenar, porque ele foi condenado em teu lugar. Quando Deus te confronta, é para te dar a possibilidade de você ser salvo. É para que você reconheça, para que você olhe para a tua vida, reconheça os teus descaminhos, e você volte o teu olhar para Deus e diga: Deus, me perdoa. E Deus te perdoará, Ele te salvará, e Ele te resgatará para a vida eterna. O fato de sermos falhos não impede Deus de te amar, não impede Deus de te confrontar, não impede Deus de te salvar, porque Deus, Ele te salvou. Não por causa das tuas obras. Ninguém é salvo pelas obras. Ninguém é salvo porque é bonzinho. Ninguém é salvo porque faz coisa boa. Sabe aquela história de que, eu vou fazer coisa boa para ir para o céu? Ninguém vai para o céu porque faz coisa boa, porque as nossas coisas não são boas. Por melhor que a gente faça, as nossas coisas não são tão boas. Nós vamos para o céu pelo único caminho que tem, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Pela única porta, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Você é salvo pelo amor de Cristo, pelo sacrifício de Cristo na cruz. E é Ele que transforma você em gente boa. E é Ele que vai transformando o teu coração, a tua vida e a tua história. E é Ele que vai moldando e mudando a tua vida e o teu caráter através do Espírito Santo. É o agir dele na tua vida e no teu coração. Ele te ama, Ele te confronta, Ele te salva e Ele oferece para você um caminho novo. É aquilo que Jesus falou para aquela mulher: vai e não peques mais. Eu não te condeno. Sabe o que Jesus disse para você nessa noite, para a gente terminar aqui agora? Sabe o que Jesus disse para você? Eu não te condeno.
Sabe o que Jesus diz para os religiosos de plantão que estão por aí? Espero que não tenha nenhum aqui. Aquelas pessoas que ficam condenando os outros, que ficam achando que os outros fazem errado, ruim, ficam o tempo todo apontando o dedo para os outros. Sabe o que Deus diz para os religiosos? Não condene ninguém, porque as tuas mãos também estão sujas. Não condene ninguém. Solta essa pedra. Solta essa pedra e pare de condenar os outros. Pare de ficar olhando para a vida dos outros. Se você não pode ajudar, não atrapalhe. É isso que Jesus fala para os religiosos, para os santarrões de plantão. E sabe o que o Senhor fala para os pecadores? Sabe o que o Senhor fala para mim? Sabe o que o Senhor fala para você? Eu não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus não veio aqui para colocar peso sobre os teus ombros. Ele veio para tirar. Jesus não veio aqui para dizer que você não vai dar certo. Ele veio aqui para dizer que você é uma pessoa maravilhosa, que foi criada pelo amor de Deus. E que Deus tem um plano maravilhoso para você. Jesus veio aqui para dizer que ainda que você tenha falhado, Jesus tem um plano B para você. Ele tem um caminho novo para você. Ele tem uma vida nova para você. Deixa Jesus entrar no teu coração e na tua vida. Deixa ele mudar a tua história. Deixa ele escrever a tua história. Deixa o Espírito Santo de Deus lidar com você. Deixa Deus moldar o teu caráter e te santificar a cada dia. Você vai ver como que você vai ficando mais bonito, mais bonita. Como que a tua vida vai ficando mais leve. Que Cristo nos liberte de toda a religiosidade legalista. E que Cristo nos aproxime do seu evangelho, do seu amor, da sua graça. E que cada um aqui tenha vontade de santificar a sua vida, de ser mais fiel a Deus, de ser mais puro, de ser mais santo, de ser mais limpo. Que cada um aqui tenha esse desejo profundo no coração. Não para ganhar alguma coisa de Deus ou para ganhar salvação, mas simplesmente porque você ama o Senhor Jesus e porque você reconhece que Ele tem o melhor caminho para você. Diga para Deus nessa noite: Deus, eu não quero ser santo para alcançar alguma coisa de Ti. Porque tudo que eu alcancei de Ti, eu alcancei por causa da cruz que foi levantada. Eu quero ser santo em gratidão a tudo aquilo que o Senhor já fez por mim, a tudo aquilo que o Senhor já fez pela minha vida. Você quer tornar a tua vida mais santificada? Você quer tornar a tua casa mais santa? Teu casamento mais santo? Quer tornar os teus filhos mais santos? Quer tornar tua família, teu lar, um lugar mais sagrado, mais santo? Comece pela tua vida. Comece pela mudança na tua própria vida. Quer mudar o nosso país? Comece pela tua vida. Quer mudar? Comece pela tua vida. Coloca o teu coração e a tua vida no altar do Senhor. Creia, creia. E nessa noite, dê uma chance para você. Dê uma chance para o teu próximo. Porque o amor de Deus está aqui para nos restaurar, para nos santificar e para nos abençoar. Receba nessa noite o amor e a graça do teu Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe o teu coração e a tua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor venha derramar a graça dele sobre nós e nos abençoar nesta noite. No nome de Jesus, eu quero orar com você agora. Quero colocar teu coração, a tua vida diante do Senhor. De repente você está aqui e você diz: pastor, que preciosa essa palavra de Deus, Deus ministrando a minha vida. Você que se sentia culpado, você que se sente uma pessoa infiel, uma pessoa sem chance, uma pessoa que não vai mudar, uma pessoa errada, uma pessoa falha, você que não consegue se perdoar, você que se considera um erro, um fracasso. A palavra de Deus é com você nessa noite. Você é uma pessoa que Deus é apaixonado. Deus ama você. Deus ama a tua vida. Deus, ele se alegra com a tua vida. Sabe o que Deus tem vontade de falar lá do céu? Você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. É esse o pensamento que Deus tem a teu respeito. Ah, pastor, mas eu tenho andado tão errado, eu tenho falhado tanto. Eu sei. E essas coisas têm prejudicado muito a sua vida. Está na hora de você voltar o teu coração para Deus. Está na hora de você começar a consertar a tua vida. Não é desistir da vida. Isso é fácil.
qualquer um faz. Desistir da vida, qualquer um faz. Acabar com a vida, qualquer um acaba. Difícil mesmo, forte mesmo, é você mudar a tua história. É você vencer os teus vícios, os teus fracassos, os teus medos. É você se posicionar diante de Deus e dizer: Deus, eu vou viver na tua graça a cada dia. E se eu cair, eu vou me levantar. E eu vou procurar viver uma vida de santidade. Porque eu sei e eu quero colher o melhor para a minha vida. Eu sei que o pecado não me ajuda. Eu sei que os erros, eles vão trazer consequências ruins. Por isso eu quero viver o certo. Eu quero acertar porque eu te amo. E eu peço que o teu Espírito Santo me ajude. Você vai ver Deus fazendo isso na tua vida nessa noite. Você vai ver Deus cuidando do teu coração e da tua vida nessa noite. Ele ama você. E Ele cuida de você. Amém? Obrigado, Jesus, por essa noite. Quero colocar diante do teu altar a vida de todos os meus amigos, amigas, todos os meus irmãos e irmãs em Cristo. Agradecendo, Deus, por esta santa oportunidade. Por este santo momento. Agradecendo, Deus, porque o Senhor não desiste de nós, Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Deus, nós temos que confessar aqui e pedir perdão para o Senhor, porque o nosso coração é muito duro. Nós não conseguimos, Pai, e às vezes não queremos perdoar quem precisamos perdoar. Voltar a caminhar, Deus, com quem precisamos voltar a caminhar. Olhar para a nossa vida com responsabilidade espiritual. Responsabilidade espiritual, Pai. Ter o zelo, Pai, de santificar a nossa vida. Ficamos presos e amarrados a tantas coisas pequenas, Pai. Há tantos sentimentos medíocres, Pai, que não nos conduzem e não nos levam a lugar nenhum. Nos perdoe, Pai. Nos perdoe. Nos perdoe, Senhor Deus, a maneira que julgamos as pessoas, que olhamos as pessoas, que não perdoamos as pessoas, Pai. Nós descobrimos nessa noite, Pai, através da Tua palavra, que nós todos estamos aqui, Pai, errando. Todos nós falhando. Todos nós cometemos erros. Todos nós machucamos pessoas. Todos nós ferimos. Todos nós traímos. Todos nós negamos. Todos nós desonramos. Todos nós falamos o que não devíamos. Todos nós praticamos o que não devíamos. Todos nós pensamos o que não devíamos. Todos nós fazemos o que não devíamos, Pai. E não podemos julgar ninguém, Pai. Porque todos nós temos culpa. Todos nós falhamos, Pai. Nós queremos nesta noite tirar as pedras das nossas mãos, Pai. Tirar as pedras das nossas mãos. Nós não iremos condenar ninguém. Porque nós também somos alvos da Tua misericórdia e do Teu amor, Pai. Se não fosse Tua misericórdia e Teu amor, nós também estaríamos no inferno. O céu só abriu para nós por causa da cruz que foi levantada. E não por causa da gente ser bonzinho, porque nós não somos bonzinhos. Nós não somos bonzinhos. Nós erramos, falhamos. Pedimos a Tua misericórdia e o Teu amor sobre nós. Em nome de Jesus. Clamamos a Ti também, Deus, que o Senhor nos ajude. Para que a gente, Deus, perdoe a nossa própria vida, Pai. Deus, tem um monte de gente aqui que não se perdoa. Tem um monte de gente aqui que fica se judiando, fica se machucando, fica tomando decisões para se machucar, para se ferir, para Deus estragar a sua vida, Pai, para empobrecer a sua vida. Tem um monte de gente aqui, Pai, que não consegue se perdoar, Pai. Eu peço a Ti, Deus, tira, Deus, esse peso, arranca esse demônio de dentro do nosso coração, de dentro do nosso peito, tanto de condenar os outros, como de condenar a nossa vida, Pai. Arranca esse demônio de condenação. Substitui pelo Teu espírito de perdão. Substitui pelo Teu espírito de amor, de graça, de poder. Em nome de Jesus, Pai. Nós estamos aqui, Pai, para caminhar a próxima milha. E esse caminho ser diferente. Nos ajuda. Nos perdoa. Nós nos perdoamos. Declaramos que nos perdoamos. Nós declaramos que perdoamos todos que nos feriram, que nos machucaram. Nós não vamos carregar esse peso. Nós perdoamos, Pai. E pedimos que o Senhor nos ajude na nossa caminhada, a cada dia, a sermos aquilo que o Senhor nos criou para ser. Tira de nós, Senhor Deus, toda e qualquer semelhança com as trevas. E coloca em nós toda semelhança com o Senhor Jesus Cristo. Porque é com Ele que nós queremos nos parecer a cada dia. Abençoe nesta noite, Pai, esta que está entregando a sua vida para o Senhor.
aqueles que ainda não tinham entregue a vida para Jesus e que hoje, Pai, confessam que o Senhor é Senhor da vida deles. Aqueles que declaram aqui, Pai, nesta oração, Jesus Cristo, Tu és o meu único Senhor e o meu Salvador. Abençoe a todos esses, Pai. Traze-o, Senhor Deus, para o Teu coração, para o Teu altar, para a Tua presença. E abençoa-os com toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Abençoamos todos os motivos de oração, abençoamos esta casa, esta família, em nome de Jesus. Abençoamos, Senhor Deus, estes filhos, este casamento, este lar. Abençoamos com provisão, Pai. Abençoamos com a graça do Senhor. Abençoamos os relacionamentos dessa família, nesta casa, em nome de Jesus. Abençoamos, Pai, em nome do Senhor, Pai. Cada pedido que foi colocado aqui de oração. Te agradecemos pela Tua resposta, porque a Tua resposta é boa, perfeita e agradável. Muito obrigado, Deus, pelo Teu mover e pelo Teu agir nessa noite. Obrigado por essa palavra e pela vida de cada um aqui que é tão precioso, que é tão preciosa. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam aqui com você e com todo o povo de Deus que está sobre a face da terra, hoje e sempre em Cristo Jesus.